Fala, molecadinha, tudo bem com vocês? Estão prontos para mais uma aula de resumão? Fica comigo, hein? Não vai embora. Então assim, a nossa aula de resumão dessa semana, com base na aula de História do Centro de Mídias de São Paulo, o tema é os tipos de linguagens e registro nas sociedades antigas, ou também podemos dizer sobre códigos e linguagens. Então, o que seria esses tipos de linguagens e registro nas sociedades antigas? Nós estamos falando sobre, desde o ser humano nos seus primórdios, ele teve que criar formas de comunicação entre os seus pares, certo? Então, datado mais ou menos 2 milhões de anos antes de Cristo, né, dos primórdios dos seres humanos, dos registros que nós temos dos primeiros seres humanos mais antigos, né, ele já teve que aprender formas de comunicação, entendendo que no início o ser humano ainda não tinha desenvolvido muito bem a sua fala, mas ele criou formas de comunicação além dessa fala, correto? Então vamos lá, eu dividi aqui para vocês 3 formas de comunicação que o ser humano desenvolveu desde os seus primórdios, ok? Então vamos falar primeiro do mais clássico, que todo mundo tem algum tipo de conhecimento, que é o código de imagens. Então, na questão do código de imagens, nós temos duas situações. Nós temos as pinturas rupestres, que todo mundo já viu no livro didático, na televisão, em algum desenho, quando vai falar sobre a pré-história, os seres humanos, os primórdios dos seres humanos, que lá nas cavernas faziam as pinturas, faziam os desenhos lá dos animaizinhos, bem assim, parecendo aqueles desenhos de palitinho, né? Em que ele desenhava nas cavernas, ele registrava o seu dia a dia. Tinha alguns registros também de visão de mundo, não vou dizer religiosa, mas ritualística, né? Antes ainda do conceito de religião. Então nós chamamos isso de pinturas rupestres, certo? Essas pinturas que os primeiros seres humanos faziam nas cavernas para registrar o seu dia a dia, registrar a sua rotina, registrar aquilo que ele achava importante, ok? Fazer contagem também, só que tudo de uma forma muito simples. E tem um dado interessante nesse contexto das pinturas rupestres, vocês pesquisem, por favor, não confiem só na palavra do professor, que é um pesquisador da área, porém também vocês têm autonomia para pesquisa, certo? Então pesquisem lá o que eu vou passar de informação para vocês. Quando o ser humano ele desenhava nas cavernas ou nas paredes, né, nos muros, de forma mais simples, quer dizer que ele tinha desenvolvido mais a sua inteligência. Quando ele desenhava de forma mais complexa, mais detalhada, quer dizer que ele ainda não tinha desenvolvido ainda muito a sua cognição de entendimento. Na verdade, estou falando para quem via a pintura, não para quem desenhava. Correto? Então é interessante essa observação, porque conforme o ser humano foi desenhando mais simples, quem via, quem observava, entendia mais rápido. Então quer dizer que seu cognitivo já estava mais desenvolvido. Isso é muito interessante. Mas pesquisem sobre o assunto. E também eu posso destacar com vocês, não só as pinturas rupestres, mas também como as artes. Então, conforme o ser humano foi desenvolvendo a sua cognição, a sua inteligência, foi pegando prática nos seus registros nas cavernas, ele também foi desenvolvendo a arte. A arte não só como uma forma de registro, mas também como uma forma de expor os seus sentimentos, de expor os seus desejos, de expor o seu olhar sobre o mundo, porque a arte nada mais é também do que como eu olho o mundo, né? Então, nesse contexto aqui. Então, nós podemos dizer que as imagens, né, esse código de linguagem das imagens que o ser humano desenvolveu através das pinturas rupestres, dos desenhos das cavernas como forma de registro, e também, com o passar do tempo, né, da pré-história para a Idade Antiga, as artes que nós valorizamos até hoje, né? Então, eu deixei aqui para vocês, assim, que pintura rupestre estava mais caracterizado no período da pré-história, antes da história escrita, na visão de mundo europeia, né, história escrita. E as artes você já vê nas culturas chinesas do mundo antigo, desde 3 mil anos antes de Cristo. Nós já vemos na cultura egípcia, africana, nós já vemos na cultura grega e romana europeia. Então as artes no seu desenvolvimento dos seus sentimentos, da sua filosofia, do seu olhar sobre o mundo, você já vê nessas sociedades antigas aqui no mundo antigo. Tudo bem? Agora vamos para a próxima que eu descrevi aqui, que é a oralidade. Então, quando nós pensamos também no contexto da comunicação, não podemos deixar de pensar na oralidade, né? Na fala, na música, né? E o ser humano também, desde os seus primórdios, também desenvolveu o código de linguagem da oralidade, né? Mesmo que no início ele ainda não tinha desenvolvido muito bem a linguagem fonética, mas ele foi desenvolvendo essa oralidade, ok? E eu coloquei aqui para vocês
duas situações de oralidade. Eu coloquei a história contada de contar. Então nós vimos essa história contada nos povos indígenas da América, né, nos nossos ameríndios, correto? Que também tiveram pré-história. A história dos índios não é a partir da chegada dos portugueses, é muito anterior. Tivemos pré-história indígena, correto? Nós vemos também nos povos iorubás africanos do norte da África, que seria hoje o país da Nigéria, que nós temos descendência através do processo de colonização e escravidão, né? Então, os povos indígenas da América, os povos iorubanos da África, tinham as suas histórias contadas. Então, como que é essa história contada, né? Eles não usavam a escrita e usar a pintura rupestre não era tão importante quanto a história contada, ou contar a história. Então, você tinha um sábio, um ancião, que ele contava a história para a sua tribo, para a sua comunidade. E ele passava essas histórias dos mais velhos para os mais novos, certo? Então é como se eu fosse contar a história do Brasil hoje, sem olhar para o livro didático, eu gravar aquela história e ir passando de geração para geração. Eu, meu filho, meu neto, meu bisneto, ele vai carregando essa história consigo, da mesma forma que eu, o ancestral mais antigo, contei essa história. Tudo bem? Eu coloquei aqui a história cantada, de cantar, né? Eu coloquei alguns exemplos de história cantada dos povos griots africanos, da região também do norte da África, ali próximo ao deserto do Saara, da região do Senegal, do Mali. Essa história cantada, ela também é parecida com a história contada, que é passar um saber, uma história, um mito dos mais velhos para os mais antigos, só que cantando. Então os griots, como vocês viram na aula lá do Centro de Mídias, como tinha até a fotinha, né, de um exemplo de um griot, ele tinha uma cabaça, né, bem grande assim, e que tinha uma vareta que parecia um berimbau, só que um berimbau com uma cabaça bem grande, e que ele ia tocando essa cabaça, ia cantando as histórias. E ele passava de tribo em tribo, de comunidade em comunidade, ia cantando essas histórias para o seu povo. Então desde o mais velho até os mais novinhos, tinha o mesmo conhecimento do seu povo, conhecimento mitológico, religioso, científico, só que de uma visão, de uma forma cantada, cantando essas histórias. E é muito interessante porque nos povos griots, parecido também com as histórias contadas, eles selecionavam uma criança na tribo que seria o futuro griot. Então ele tinha que, com o ancião mais velho, o griot mais velho, ele passava todo o conhecimento que ele tinha para a criança, para aquela criança que foi selecionada, normalmente era um menino. E essa criança aprendia todo esse saber, todas essas histórias cantadas, né? E ele tinha que gravá-las para quando ele crescesse, tivesse a fase de se tornar um griot, ele pudesse reproduzir essas histórias, ok? Depois eu vou voltar aqui na oralidade, numa discussão paralela com a escrita, ok? Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Agora vamos para a parte escrita. Então nós temos também um outro código de linguagem, que é o mais comum no nosso mundo atual, no nosso mundo ocidental, que é o código de linguagem escrito, né? A linguagem escrita. Então nós vemos desde o mundo antigo também, desde da travessia da pré-história para a Idade Antiga, né? Por volta de 5.000 anos antes de Cristo, nós vemos a escrita, várias formas de escrita. Então nós temos a escrita cuneiforme, que é um exemplo, que é dos povos sumérios, correto? Nós temos também esses modos de escrita egípcio, os chineses e os astecas, certo? Então como que era essa escrita cuneiforme? A escrita cuneiforme, ela não era em forma de letras ou sílabas, ela é em forma de símbolos. Então eu poderia fazer um símbolo assim e ele poderia significar uma palavra. Então vários símbolos formavam a palavra. No caso da escrita cuneiforme dos povos sumérios, eles usavam uma ferramenta que parecia uma cunha. Era um triângulozinho assim, uma cunha, né? Tinha cunhas de bronze, cunhas de metal, em que eles escreviam em tábuas de argila. Então eles pegavam essa cunha e faziam esses símbolos nas tábuas de argila e ia reproduzindo para a sua comunidade. Essa escrita cuneiforme que os sumérios usavam, os egípcios usavam a escrita... Me fugiu o nome agora, mas eu vou citar para vocês, ok? Os chineses também usavam, os astecas na América do Norte também utilizavam, né? Só que não é outro nome, né? Cuneiforme para os sumérios. Então assim, lembrei, os egípcios usavam o hieroglifo, escrita hieroglífica, ok? Então assim, esses modelos de escrita, eles eram em formato de símbolos, fechou? Ok?
E nós também temos a escrita alfabética. Então eu separei a escrita em formato de símbolos. Um exemplo que eu dei foi a cuneiforme, os hieroglifos e tal. E nós temos também a escrita alfabética, que é a que é mais próxima da gente, certo? Que começa com os povos fenícios, né, da região também do Oriente Médio, próximo dos sumérios, próximo dos egípcios, na África e tudo. E essa escrita alfabética foi passada para os gregos, adotaram, e depois os romanos adotaram até chegar para a gente em forma do alfabeto que nós utilizamos, né, das sílabas, das vogais, correto? Essa escrita alfabética, ela já não é, essa escrita fenícia alfabética, ela já não era mais em símbolos, ela já era em letras que foram criadas, né, pensadas, e com as junções de algumas letras se criavam as vogais e as sílabas, ok? Até formarem palavras. Então nós saímos de uma escrita de símbolos, né? Eu dei o exemplo da cuneiforme, que eram de símbolos que representavam palavras, e passamos para uma escrita alfabética de letras que formavam sílabas e palavras, ok? Tudo bem? Agora eu quero fazer um paralelo para vocês aqui sobre o código de linguagem escrita e oral, porque nós pensamos sempre assim, no nosso mundo atual hoje, no nosso mundo ocidental, nós pensamos assim: quem não sabe ler, quem não sabe escrever, ler e escrever é analfabeto. Ok, aí se eu for usar essa lógica, eu vou dizer que quem usava a escrita oral, quem não usava o código escrito, ele era analfabeto. Não, pelo contrário. Analfabeto é só quem faz parte de uma cultura escrita. Então, se o seu povo faz parte, tem a cultura escrita, e tem alguém lá que não sabe ler e escrever, ele é um analfabeto. No caso da cultura oral, quem não usava a escrita, usava o código da oralidade, não existia analfabetos, porque eles não precisavam da ferramenta da escrita em si. A ferramenta principal, o código de linguagem principal, era a oralidade. Ok? Só para deixar claro. E também para finalizar para vocês aqui, no contexto da escrita, quando foi desenvolvido a escrita por imagens, né? Um exemplo que eu dei foi a cuneiforme, a hieroglífica, e depois a escrita alfabética. No início, poucos tinham acesso a esse tipo de conhecimento, muito poucos nas sociedades. A maioria das populações não tinha acesso a esse tipo de conhecimento. E quem dominava esse tipo de conhecimento eram pessoas ligadas aos governos daqueles momentos, daqueles impérios, certo? E que utilizavam esse tipo de código para o comércio. Então, na maioria das vezes era usado para o comércio e contagem também de controle de rebanho, de controle de plantação, ok? Só para deixar claro para vocês, tudo bem? Não vou me estender hoje, né? Só vamos fechar aqui e resumir para vocês, ok? Então nós discutimos hoje tipos de linguagens e registros nas sociedades antigas, ou podemos escrever como códigos e linguagens. Esses códigos e linguagens desenvolvidos desde as sociedades antigas, eu citei 3 para vocês, que foram por meio de imagens. Então, imagens, no caso, pinturas rupestres, né, os desenhos nas paredes, ou as artes, desenvolvimento do ser humano, dos seus sentimentos, da sua intelectualidade filosófica. Discuti com vocês a linguagem oral, o código da oralidade, que eu descrevi sobre histórias contadas, né, de contar histórias dos mais velhos para os mais novos, ou as histórias cantadas, também dos mais velhos para os mais novos, só que as histórias cantando em forma de canto, ok? Reproduzindo essas histórias do seu povo. E descrevi, por último, a escrita cuneiforme ou a escrita alfabética. No caso, a cuneiforme é um exemplo, porque você tem outros, os egípcios, os hieroglíficos, os chineses, os astecas também desenvolveram suas formas de escrita por modelos de imagens, ok? Então eu posso descrever aqui como escrita de imagens. Claro que nós não falamos assim, nós falamos escrita simbólica, né? Cuneiforme, hieroglífico e tal. Ok, rapaziadinha? É isso aí por hoje. Qualquer dúvida, me chame nos grupos do Zap, ok? É um prazer estar com vocês novamente. E é isso aí. Bom fim de semana, fiquem com Deus. E não se esqueçam, hashtag fique em casa e hashtag se sair, use a máscara. Tudo bem, molecadinha? Falou, valeu, abraço. Tchau, tchau.